Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Sou tricolor de coração. Sou autista, nível de suporte 1. Sou concursado em Araruama e em Maricá. E sou pós-graduado em Libras. Antes da gente começar nosso vídeo, dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos para nossa leitura do aplicativo Glorify. Todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Martin Luther King Jr. Salva aqui. Tô cheio de foto para subir lá pro Instagram. Passagem Mateus 25, de 34 a 40. Olá, eu sou Cornélio Augusto. Esta semana estamos falando sobre os bastidores da vida. A passagem de hoje é Mateus, capítulo 25, versículos de 34 a 40. Como ser um influenciador silencioso. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Vamos nos aprofundar na palavra? Martinho de Tours era um soldado romano e um cristão. Vivendo no século IV d.C., Martinho desafiou as convenções militares e as expectativas culturais para defender os pobres e oprimidos. Rejeitando as coisas mundanas, ele deu as costas ao luxo e construiu seu legado não nos campos de batalha, mas por meio de atos radicais de generosidade. De acordo com a história, em um dia frio de inverno, Martinho estava entrando na cidade de Amiens. Quando estava atravessando os portões, um mendigo parou e pediu ajuda. Martinho não tinha dinheiro, mas o mendigo estava tremendo de frio e por isso Martinho dividiu o que tinha. Ele tirou seu casaco gasto de soldado, cortou-o em dois e deu metade para o mendigo que passava frio. Naquela noite, Martinho teve uma visão. Nela, ele viu anjos do céu e Jesus no meio deles. Jesus estava usando metade do manto de um soldado romano. Um dos anjos disse a Jesus: Mestre, por que você está usando essa capa velha e surrada? Quem a deu a você? E Jesus respondeu suavemente: Meu servo Martinho me deu. Essa lenda histórica ilustra de forma tocante o princípio revelado na passagem de hoje. Algo que podemos colocar em prática hoje. As pequenas coisas que fazemos pelos outros, palavras gentis, mãos que ajudam e gestos atenciosos, vão mais longe do que pensamos. Elas repercutem muito além do destinatário imediato. Como Jesus revela, nossos atos simples de amor, enraizados no sacrifício, são recebidos não apenas pelos outros, mas pelo próprio Cristo. Ouça as palavras de Jesus mais uma vez. Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que revelação impressionante
e profundamente desafiadora. Em um mundo saturado de influenciadores em redes sociais, Jesus nos diz que podemos influenciar a eternidade amando os outros de forma discreta, mas consistente. Martinho de Tours, apesar de não se importar com a atenção do mundo, viu esse princípio se concretizar diante de seus olhos. O historiador Tom Holland escreve o seguinte: ao escolher viver como um mendigo, Martinho ganhou uma fama muito maior do que a de qualquer outro cristão na Gália. Em 371, ele chegou a ser eleito bispo de Tours. Ele era uma figura de rara autoridade, elevado às alturas exatamente porque não queria ser. Martinho de Tours foi um influenciador silencioso, incompreendido pelo mundo, mas respeitado no reino de Deus. Sua vida de sacrifício humilde e amoroso fez a diferença. E a boa notícia é que cada um de nós pode ser como Martinho. Você não precisa de alarde ou gestos grandiosos para viver a maneira de Jesus. Em vez disso, seu caminho para o impacto do reino passa pelos bastidores, onde a bondade, a compaixão e a generosidade fazem seu melhor trabalho. Reflita e ore comigo. Pense em como você poderia se tornar um influenciador silencioso em sua própria circunstância. Talvez você possa se voluntariar em um abrigo para desabrigados, doar para uma missão ou se juntar a um grupo de evangelismo. Peça o direcionamento do Senhor para agir onde mais precisam de você. Peça a Deus para solidificar em sua mente a perspectiva do reino de que sempre que você oferece ajuda a alguém que precisa, é um ato de serviço ao próprio Jesus. Quem ao seu redor precisa ser inspirado e encorajado para se engajar mais no trabalho do reino dos céus? Compartilhe histórias como a de Martinho com as pessoas com quem você convive e busque você mesmo ser um exemplo e inspiração para elas. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, eu venho na Tua presença hoje pedir que o Senhor abra meus olhos para ver onde posso servir o meu próximo. Dê-me a coragem de ser Tuas mãos e pés para os perdidos, os fracos e pequenos, sabendo que tudo que faço por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai lá pro YouTube para ver a devocional do Quarto de Guerra, Momento Sublime, se tiver aqui disponível, deixa eu ver aqui. Abrir aqui o YouTube, só vou trocar de canal aqui, porque eu tô na minha conta antiga, na minha conta devocional, e a conta devocional não é prêmio. E ninguém merece ficar ouvindo propaganda, né? Vamos ver aqui. Olá, família! Vamos orar juntos! É sempre uma alegria receber você aqui. Mas antes, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família. Clique no gostei também, porque isso faz toda a diferença. E ative as notificações. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp.
seus amigos. Essa palavra vai abençoar muitas vidas e esse é o desejo do nosso coração. Faça parte da nossa família. Aqui no YouTube. O tema de hoje é um tema muito importante, porque quando falamos sobre esse tema, refrigério para a alma, somos levados automaticamente a refletir no Salmo 23, que diz: deitar-me em paz em vez de espaços, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do Senhor. É um salmo que muitos de nós temos decorado, versículos 2 e 3. Mas por que Davi faz essa declaração? Acredito que ele passava em seu dia a dia por várias situações de perigo, de estresse, por causa dos animais ferozes que amedrontavam, intimidavam suas ovelhas, e ele precisava enfrentar para que assim pudesse proteger o seu rebanho, visto que o seu rebanho estava aos seus cuidados. Penso que justamente por esse motivo, dele querer o melhor para as suas ovelhas, água, sombra, alimento, e dar a elas a melhor proteção possível, ele passou a entender que Deus também cuidava dele. E melhor, porque sua vida valia muito mais que um rebanho ou que qualquer outro elemento, bichinho, animal. A Bíblia nos compara e coloca, ele cuida das aves dos céus, quanto mais nós. Então, precisamos entender que quanto mais agitados e ansiosos, é aí que nada dá certo. Quando percebemos que não vamos conseguir fluir na força do nosso braço, decidimos descansar no Pai. O fluir de Deus, então, acontece. Tudo vai se distrair. Isso é ter refrigério na alma. Deus não precisa da nossa ajuda. E muitas vezes chegamos a atrapalhar o agir de Deus. Por isso, não espere ficar cansado para descansar em Deus. Decida hoje entregar todas as suas causas, ansiedades e preocupações. E entre no descanso daquele que tudo pode fazer. A declaração refrigera minha alma significa restaura minha alma, Deus. Restaura tudo que ainda está cansado, exausto. Essa declaração fala como o Senhor preserva e renova aqueles que são seus. A expressão refrigera minha alma fala da restauração e a preservação que nós vivemos como ovelhas de Deus, que nós experimentamos como ovelhas de Deus. Como diz John Wesley, o Senhor traz sua ovelha de volta, está restaurando-a de seus erros. O reformador John Calvin também explica que o bom pastor, ele vai nutrir suas ovelhas e as restabelece quando estão enfraquecidas ou doentes. Então, quando Davi diz, ele refrigera minha alma, ele está declarando que era exatamente dessa forma, como um bom pastor, um Deus tão poderoso cuidar dele. Ele cuida de nós nesse nível. E é interessante que essa palavra ministra tanto ao nosso coração. E nós não estamos imunes de tropeçar. Não estamos isentos de deixar que a nossa natureza caída venha nos levar por caminhos fora dos propósitos de Deus, fora dos pastos verdejantes, fora das águas tranquilas. Mas a boa notícia é que o Senhor sustenta e levanta todos os abatidos. Ainda que por algum motivo venhamos cair pela dureza do nosso coração, nós não vamos ficar frustrados. Essa não vai ser o nosso destino final, porque o Senhor nos sustém com a sua mão. Ele nos restaura, Ele nos guia, Ele nos leva pelas veredas da justiça. Alguém até pode perguntar, por que o Senhor faz tudo isso? Por que o Senhor cuida de nós dessa forma, apesar de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros? Davi então responde que ele faz tudo isso por amor do seu nome. Os redimidos são as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor do céu. São as ovelhas que são conhecidas por ele. E o maior privilégio é ser conhecida pelo bom pastor. São as ovelhas que o Pai entregou ao Filho
E por isso, elas nunca vão crescer. Porque o Filho jamais vai falhar em cumprir o propósito do Pai. O Filho Jesus Cristo. E por isso temos a convicção de que Ele vai na nossa frente. Ele vai nos guiando. O guia não vai atrás dizendo, você entrou errado, você está pelo caminho errado. Não, o guia vai na frente. Ele vai indo à nossa frente. Ele vai trilhando o caminho à nossa frente. Então, nós fazemos parte de um rebanho que não é genérico, não é anônimo, mas de um rebanho em que o nosso pastor se relaciona pessoalmente conosco, individualmente conosco. Por isso, cada um de nós podemos declarar: Ele refrigera a minha alma. Ele cuida de mim. Ele me traz descanso. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nessa convicção que nós temos que nos mover, sabendo que em Deus podemos descansar, em Deus podemos lançar nossas ansiedades, em Deus podemos lançar os nossos medos, em Deus podemos. E essa palavra ministra muito no meu coração, porque precisamos confiar naquele que nos guia nesse lugar de refrigério. Nós precisamos confiar que Ele está à frente. Que antes mesmo de pisarmos, Ele já viu se a gente tinha algum obstáculo, alguma barreira. E por isso, que precisamos aprender a discernir a voz do pastor, a conhecer a voz do nosso pastor. Porque a voz do nosso pastor tem destino para nós, tem lugar de refrigério, tem lugar de descanso. O grande problema é que muitas vezes esperamos cansar para descansar, mas que possamos aprender a descansar na dependência de estar aos cuidados do nosso pastor, de estar na dependência da fidelidade dele. Porque o que ele tem criado para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz, são pensamentos novos. Muitas vezes o refrigério está nas coisas simples, está naquelas pessoas que nos ligam, está naquelas pessoas que mandam mensagens dizendo com você. E até quando tudo isso falha, sabemos que encontramos refrigério na presença dele. Na presença constante que encontramos Ele quando dobramos nossos joelhos, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus. Ele responde, Ele se faz real. Então que você nessa manhã, nesse dia, sinta o doce refrigério da presença de Deus. Sinta a sua bondade e graça vindo sobre você. Porque Ele é o nosso proteção. Nada vai nos faltar. E eu quero orar com você. Vamos orar? Amado Jesus, te honramos, te louvamos, te amamos. Reconhecemos que somos dependentes de ti. Reconhecemos que o Senhor tem acesso aos passos verdejantes, que o Senhor tem acesso às águas tranquilas, que o Senhor tem acesso ao refrigério da nossa alma. O Senhor pode mover, o Senhor pode fazer, o Senhor pode agir em nosso favor. A tua palavra diz que até enquanto dormimos, o Senhor está cuidando de nós. Até enquanto dormimos, o Senhor está nos abençoando. Traga, Senhor Jesus, refrigério a cada coração. Arranca o nosso coração da perturbação. Arranca o nosso coração da vontade de querer fazer as coisas do nosso jeito, de nos precipitarmos, de sermos impulsivas. Nos perdoa, Deus, por tantas vezes não encontrarmos o refrigério que precisamos encontrar em Ti, porque queremos nos fazer, seguir caminhos por conta própria, e não deixamos o Senhor guiar os nossos passos, e não deixamos o Senhor dirigir a nossa vida. Eu te peço, Deus, toma as rédeas do nosso coração, toma as rédeas da nossa vida, abençoa cada pessoa que está aqui, cada família, que essa manhã o teu refrigério tome conta dessa casa, o teu refrigério tome conta dessa vida, que essa pessoa seja, Senhor, renovada pela tua doce presença, que o Senhor seja o guia, seja aquele que instrui, aquele que capacita, aquele que habilita. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. E até amanhã. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui.
A minha oração é que esse vídeo... Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 12, está escrito: A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. As palavras de Davi, registradas na passagem que foi lida, foram proferidas em uma grande assembleia convocada por ele para organizar os preparativos finais para a construção do templo do Senhor, que seria erguido por seu filho Salomão. Nesse momento, Davi estava expressando sua gratidão a Deus e exaltando a sua grandeza. O contexto específico dessas palavras se dá depois de Davi ter juntado grandes recursos e tesouros para a construção do templo. E em seguida, os líderes de Israel também terem contribuído generosamente para esse propósito. Davi, em uma atitude de humildade e reconhecimento da soberania de Deus, faz uma oração de louvor e gratidão, reconhecendo que tudo o que foi ofertado para o templo veio das mãos de Deus e pertence a Ele. Há uma diferença entre os significados das palavras força e poder. Força é a energia que dá capacidade para se fazer algo, e poder é a autoridade para permitir que algo seja feito. Muitas pessoas têm força, mas não têm poder. No Império Romano, por exemplo, os gladiadores eram extremamente fortes e grandes lutadores, mas eram escravizados e não podiam gozar da própria liberdade. Outras pessoas têm poder, mas não têm força. O rei Charles, do Reino Unido, por exemplo, é dotado de grande poder diante dos seus súditos, o que o faz ser respeitado em todo o mundo. Mas com a saúde debilitada, pouca força tem para uma vida produtiva. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Deixe o seu like no vídeo e nos ajude a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de ativar as notificações, porque aqui nós postamos vídeos todos os dias. Minuto com Deus é um projeto independente, que não está vinculado a nenhuma igreja. Portanto, se você quiser apoiar esse ministério, se torne membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Uma delas é adquirindo o novo livro devocional do Minuto com Deus. Deus detém em si mesmo tanto a força quanto o poder. Ele faz pessoalmente e também manda fazer, por meio dos seus anjos ministradores, coisas sobrenaturais e extraordinárias, alterando inclusive leis e forças da natureza que os homens não podem controlar. Basta se lembrar de como Deus abriu o mar para que Israel atravessasse, ou como Jesus deu ordem aos ventos e às ondas para que a tempestade cessasse. E na sua onipotência, Deus ainda nos capacita a fazer obras extraordinárias, porque Ele nos dá poder e força. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Pela fé, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação: Deus é poderoso. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Irmãos, o domínio de Deus é absoluto, pois Ele detém em si todo o poder. Em Mateus 28, versículo 18, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus também é onisciente,
e tem todo o conhecimento sobre todas as coisas. E ele ainda é onipresente, estando permanentemente em todos os lugares. Nada pode escapar do seu domínio. Essa capacidade ilimitada de energia sobrenatural que se concentra em Deus produz em nós a tranquilidade, a paz e a segurança de saber que todas as coisas estão sob seu absoluto controle e que nada acontece sem a sua expressa permissão. Mesmo quando algo não está dentro da sua vontade diretiva, ou seja, mesmo quando ele não desejaria que fosse como está, tal coisa só está de tal forma porque tem a permissão dele para que assim esteja, com o objetivo de atender a algum propósito muito superior à nossa limitada compreensão. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Crendo no Senhor Deus, a nossa confiança jamais será frustrada. A nossa fé sempre será honrada e a nossa esperança nunca será traída. Ele, apesar de todo o poder que tem, não muda, não pode mentir e não pode negar a si mesmo. Ele jamais o que nunca cometeu, jamais deixaria de fazer o que prometeu e jamais deixaria de confirmar as suas próprias palavras. Não duvide da capacidade de Deus para realizar coisas extraordinárias em seu favor, em qualquer área da sua vida. Eu não sei qual problema você está enfrentando hoje, mas Deus é maior do que esse problema. Vença a dúvida e a insegurança que tem provocado em você dor e tristeza. Deixe que a alegria do Senhor, que é a nossa força, te encha de energia para seguir em frente. Os seus inimigos não são maiores que o seu Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos e te louvamos nesse momento, reconhecendo que Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. Bendito sejas, ó Eterno, desde a eternidade e para sempre. A Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há no céu e na terra está em Tuas mãos, e o reino é todo Teu. Senhor meu Deus, reconhecemos que a riqueza e a glória vêm de Ti, e que és Tu quem reina sobre todas as coisas. Em Tuas mãos estão a força e o poder para engrandecer e fortalecer a todos nós. Nós nos rendemos diante de Ti, ó Deus, agradecendo por tudo que Tens feito em nossas vidas. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração escrito aqui pelos Teus filhos. Eu oro pela cura das enfermidades que têm afligido o corpo e a alma dessa pessoa. Nós confiamos que Tu és o Deus que cura e restaura. Eu peço também, meu Pai, pela restauração dos relacionamentos que foram quebrados, que o Teu amor e o Teu perdão possam prevalecer e trazer a reconciliação entre esse casal, para que essa família não seja destruída. Eu oro ainda, Senhor, por aqueles que buscam pela Tua provisão. Eu creio que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa, ó Deus, a produtividade dessa pessoa que trabalha, Senhor, por conta própria. Que as obras das mãos dele, das mãos dela, prosperem em tudo o que fizer e que possam experimentar a Tua bênção por onde eles passarem. Louvamos o Teu precioso nome, confiando que Tu és imutável, onipotente. Tu és fiel em todas as Tuas promessas e cremos que o Senhor continuará a nos guiar e a nos sustentar. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha os nossos corações e que a Tua alegria seja a nossa força a cada dia. É por isso que eu oro e Te agradeço
Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Agora a gente vai ler o devocionário de John Stott, a Bíblia toda, o ano todo. Aqui, esse devocionário aqui de John Stott, a Bíblia toda, o ano todo, meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. O cavaleiro sobre o cavalo branco. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Apocalipse 19:11. Vamos ler, vou gravar aqui a leitura desse capítulo de Apocalipse. Apocalipse 19. Vou botar aqui para a gente ler. Para a gente ouvir a leitura desse capítulo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora a gente vai continuar lendo o devocionário de hoje. Vamos continuar lendo o devocionário de hoje. Vamos lá. Em contraste com o silêncio da Babilônia em chamas, João agora ouviu o que parecia ser o bramido de uma grande multidão, bradando: Aleluia! A palavra foi repetida 4 vezes no início do capítulo 19, como um coro de aleluia celestial. E a razão para essa convocação de louvor a Deus foi a justiça de seu juízo e a supremacia de seu reinado. Além disso, em oposição à destruição da prostituta Babilônia, a hora do casamento do cordeiro chegara, e a sua noiva já estava pronta. A seguir, João viu o céu aberto e diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro usava muitas coroas, simbolizando sua autoridade universal. Seu manto está tingido de sangue, indicando que carrega com ele a façanha de sua morte sacrificial. Ele recebeu o magnífico título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há dúvida de que esse cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo, na plenitude de sua majestade divina, cavalgando para julgar, acompanhado pelos exércitos celestiais. Espera-se que a batalha final se inicie em seguida, pois os dois exércitos, o divino e o demoníaco, estão diante um do outro. No entanto, nada acontece, pois Jesus já conquistou a vitória sobre o mal por meio de sua morte e ressurreição. As forças do mal são agora destruídas na ordem oposta àquela que foram apresentadas. Primeiro veio Babilônia, que já havia sido destruída. Depois vieram a besta que saiu do mar, o poder perseguidor, e a besta que saiu da terra, também chamada de falso profeta. O símbolo da falsa religião, responsável por persuadir as pessoas a adorar o imperador ou sua estátua. Ambas foram lançadas no lago de fogo e destruídas. O destino do dragão fica para o próximo capítulo, que veremos amanhã. Vem aqui, você já terminou de carregar aqui o WhatsApp, pra gente ver a leitura bíblica de hoje. Deixa eu ver, tá abrindo. Aqui, abriu. Vamos ver aqui. Vívia, aqui. Abri aqui o WhatsApp da Vívia, da minha prima, lá de Cachoeiro, para ver a leitura bíblica de hoje. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Josué 24 e Juízes 1. Deixa eu ver. Josué 24. Aqui. Josué 24. Vamos ver. Vamos ler. Aqui. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Josué 24 e Juízes 1. Josué, capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais,
e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus e os heteus, e os gigazeus e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor.
E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Eita. Juízes, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à herança, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat-Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me destes uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo,
E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o disseram, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalal, porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquzibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Agora a gente vai para o momento sublime do pastor Assis. Vou botar aqui. Momento sublime do pastor Assis. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso momento sublime, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Tá? Hoje eu quero trazer para vocês algo da Bíblia, da Palavra de Deus, para nós, a respeito da importância da Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Tá? Nós sabemos que a Igreja do Senhor está sendo edificada pelo Senhor, a primeira igreja que ele fundou aqui no mundo, lá na cidade de Jerusalém. De lá para cá, o livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada, se encarregou de mostrar para nós o avanço, a expansão, o trabalho missionário e como aquela igreja se comportou. E aquela igreja agora, ela está ainda na face da terra, cumprindo os propósitos para os quais ela foi e está sendo edificada por Jesus Cristo. Tá? É bom que se frise que essa igreja não é qualquer igreja. Não basta ter nome de igreja na fachada do templo, não basta um grupo de pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, decidam abrir uma comunidade, construir um templo ou não, se reunir em algum lugar e se autoproclamar igreja. Tá? Porque se não tiver base bíblica,
se não for uma igreja estabelecida de acordo com as determinações e orientações de Jesus Cristo na sua palavra, tá? No Novo Testamento todo nós temos orientações para a igreja, como ela é, como ela deve ser e deve viver para ser de fato uma igreja de Cristo e representar de fato Jesus Cristo na face da terra. Então não basta ser igreja, é preciso ser igreja de Cristo, uma igreja de Cristo. Não importa o nome na fachada do templo, não estou falando sobre denominação, essa ou aquela mais certa do que a outra, estou dizendo uma igreja de Cristo. O que define a igreja não é o nome na fachada, mas é o modo como esses crentes se comportam, o modo como eles se amam, o modo como eles honram a Jesus Cristo, o modo como eles obedecem os ensinamentos de Jesus Cristo e o modo como eles são totalmente usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando numa comunidade, ela não é igreja. Pode ser chamada de igreja, pode ter CNPJ de igreja, pode ser frequentada por milhares, milhões de pessoas, mas nunca será uma igreja. É a presença do Espírito Santo atuando na vida daquelas pessoas que faz com que ela seja de fato de Cristo, porque o Espírito Santo é de Cristo. E ele foi derramado sobre toda a carne, mas especialmente agora para atuar através da igreja e por intermédio da igreja também, tá bom? Então nós temos um versículo na palavra de Deus, Efésios 3:10, que diz assim: e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Então o apóstolo Paulo está deixando muito claro o objetivo da igreja, a presença da igreja. Então, diz que através da igreja, agora, as pessoas, os poderes, os anjos, os seres, as autoridades na terra, né, fiquem sabendo e conhecendo o que é de fato uma igreja. E para que conheçam, né, a Deus através dessa igreja. E diz o texto, né, e conheçam Deus nas suas diferentes maneiras de se manifestar. Então, Deus hoje está se manifestando ao mundo através da sua igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Isso é muito importante, né? Então, Deus está se revelando ao mundo através da igreja. É através da igreja que ele está se revelando ao mundo hoje. Amados, há bênçãos para os cristãos que eles só recebem quando estão em plena comunhão com uma igreja. É verdade. Deus abençoa qualquer pessoa, em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias. Uma pessoa está num leito de hospital, paciente terminal, e lá ele ouve a pregação do Evangelho, lá ele se converte a Jesus Cristo, e o Espírito Santo coloca ele no contexto do reino de Deus. Essa pessoa talvez não tenha tempo, né, de sair dali, se tornar membro de uma igreja, ser batizado, né, como recomenda, e como recomenda não, como manda a palavra de Deus, e se ela morrer ali, ela vai para o céu. Ela vai para o céu. Não teve tempo de pertencer a uma igreja local, mas pertenceu à igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, o corpo de Jesus. Tá? Então, a bênção e a salvação foi dada àquela pessoa. Mas existem bênçãos que ela não teve privilégio. A comunhão com os crentes, né? O louvor, a adoração, poder estar numa igreja, poder amar, ser amado, são bênçãos que nós só recebemos através da igreja. Deus decidiu assim, foi Deus quem planejou assim. Então a igreja é uma bênção. Agora preste atenção no outro fato. Através do exercício dos dons espirituais, que Deus, através do Espírito Santo, capacita os seus filhos, os seus discípulos, né? Deus realiza maravilhas no mundo hoje. Deus causa estranheza no mundo através dos dons espirituais que ele dá aos cristãos. Eles fazem coisas, eles são usados por Deus para a operação de milagres, sinais, curas, coisas extraordinárias que abalam as estruturas do mundo.
Os cientistas não entendem, os médicos não entendem, a ciência não explica. São coisas que Deus está realizando através da igreja, através dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se você ainda não conhece uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sugiro a você que você peça a Deus orientação para isso e procure conhecer, porque Deus está se revelando ao mundo através da sua igreja. Não faça isso por sua própria conta. Não faça isso porque alguém sugeriu para você uma igreja. A minha igreja é melhor. Não faça isso. Não faça isso. Ore ao Senhor. Peça a Deus sabedoria e discernimento e diga a Ele que você está interessado em conhecer o povo dele. Você está interessado em pertencer ao povo dele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai orientar você. Deus está se revelando ao mundo hoje através da sua verdadeira igreja. A igreja de Cristo, orientada e cheia do Espírito Santo, poderosa e composta de pessoas como eu e você, salvas por Cristo e agora usadas pelo Espírito Santo. Querido Pai, obrigado pela existência da tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado através da igreja. Continue abençoando o teu povo e usando a tua igreja para proclamar o teu evangelho ao mundo todo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia. Agora a gente vai ver a gravação do grupo Geração Reborn. Vamos ver aqui. Tá carregando. Tá carregando aqui. Esperar um cadinho para ver se carrega. Vamos ver. Esperar. Tá carregando. Deixa eu ver. Geração Reborn. Tá carregando. Esperar aqui um pouquinho. Mesmo quando enfrentamos oposição, seja de gigantes externos ou de palavras desanimadoras ao nosso redor, nossa confiança deve estar em Deus. Carlinha Tassani. Vamos ver. Mesmo quando enfrentamos oposição, seja de gigantes externos ou de palavras desanimadoras ao nosso redor, a nossa confiança deve estar em Deus. Olá, preciosas do quarto de guerra, bom dia. Meu nome é Carla Tassani, eu faço parte da Igreja Amor e Cuidado e Promissão, e é sempre uma alegria poder compartilhar uma palavra com vocês aqui na nossa comunidade. E hoje com esse tema tão pontual. Nós sabemos que a caminhada com Deus, ela é repleta de desafios. E muitas vezes nós enfrentamos oposições que tentam nos desanimar, nos paralisar e até mesmo nos fazer desistir. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a nos mantermos firmes e confiantes, mesmo diante das adversidades. E quando eu penso nesse tema sobre oposição, eu me lembro de Davi. E eu quero ler com vocês 1 Samuel 17. Eu vou ler do versículo 17 ao 42. É um pouco extenso, mas abra sua Bíblia e leia essa palavra com atenção. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e me traga a notícia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se Davi de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha do exército estava saindo para as suas posições ao combate. Israel
e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar a Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu redor: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o rei dos exércitos? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como é o seu coração. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa aos homens, e responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva alguma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o rei dos exércitos, o Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não havia condições. E disse Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa e isso no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Davi era um jovem pastor que enfrentava o gigante filisteu Golias, que estava aterrorizando o exército de Israel. A oposição que Davi enfrentou não veio apenas de Golias, mas também da sua própria família, dos soldados, veio do seu próprio irmão. Quando Davi se ofereceu para lutar contra Golias, o seu irmão mais velho, Eliabe, tentou desencorajá-lo, dizendo que ele não era capaz, que ele era menino e não tinha capacidade de enfrentar o gigante. Ei, preciosa, talvez você está passando por isso hoje, talvez a oposição está vindo de dentro da sua casa, não é de nenhum estranho, mas vem de pessoas que você mais ama. Mas entenda uma coisa, o diabo ele vai usar as pessoas mais próximas a você, as pessoas que você mais ama para te ferir e te afastar do teu propósito. Mas no versículo 30 que nós lemos, diz que Davi, ele se desviou para o outro lado. Quando Eliabe quis desanimá-lo, quis colocar medo no coração de Davi, ele se desviou para o outro lado. Hoje Deus está te dizendo que você não vai bater boca com os teus opositores. Você vai seguir o teu caminho, você vai olhar para o outro lado e continuar na direção do teu propósito. O rei Davi também tentou desanimar e duvidou de Davi, afirmando que ele era apenas um jovem pastor, enquanto Golias era guerreiro experiente. Muita gente vai duvidar de você,
vai duvidar da tua capacidade, mas guarde isso no seu coração. Quem te chamou te garante. Se Davi se dispôs a enfrentar o gigante, era porque só ele sabia os leões que ele já tinha enfrentado. São as tuas batalhas que você vence no teu secreto que garante a sua vitória em público. Muitas vezes, até os seus inimigos vão se levantar contra você, até os seus inimigos vão se levantar como uma oposição, vão rir de você, vão duvidar daquilo que você carrega. Aqui no versículo 42, diz que Golias olhou para Davi com desprezo. Ele viu que ele era só um menino, um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Mas apesar do desprezo e da oposição, Davi não se deixou abater. Ele não permitiu que essas palavras de dúvida e de medo paralisassem. Em vez disso, ele confiou em Deus, lembrando-se de como o Senhor já o havia ajudado a derrotar os leões e os ursos, enquanto cuidava das suas ovelhas. Com essa fé, Davi enfrentou Golias com uma funda e 5 pedras, e com a ajuda de Deus, ele derrotou o gigante com uma única pedra. Eu aprendo hoje com Davi que mesmo quando enfrentamos oposição, seja de gigantes ou seja de palavras desanimadoras, nós venceremos com a confiança em Deus. Ele é capaz de nos capacitar e de nos fazer superar qualquer desafio, por maior que pareça. Quando enfrentamos a oposição com fé, Deus nos dá a vitória, assim como Ele deu a Davi. Vamos orar juntas? Paizinho querido e amado, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por cada mulher que se dispôs a parar um tempo nesta manhã e ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a não ser paralisadas pela oposição. Fortalece o nosso coração, Senhor. Fortalece a nossa fé e nos lembre sempre que Tu és maior do que qualquer oposição, do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Nos capacita a continuar firmes na missão e no propósito para o qual fomos chamados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, acabou aqui a nossa gravação do devocional de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.